A história começa numa masmorra após um massacre. Vários corpos sem vida estão espalhados pelo chão, e nosso protagonista, Seu, é o único vivo. Ele está diante de um monstro serpente aterrorizante, que avança contra ele. Seu corre, mas a fera é implacável. Ela persegue Seu, então nosso herói não tem escolha a não se revidar. Infelizmente, sua lâmina não é forte o suficiente para cortar os dentes da serpente, então ele precisa criar distância. Seu salta de uma parede para ganhar impulso e se prepara para seu ataque final. Nesse exato momento, a serpente percebe uma mudança na espada de Seu, então muda seu ataque para apenas empurrá-lo. Seu sofre danos massivos em seus órgãos internos, e a fera avança novamente. Seu finalmente consegue carregar o ataque que ele estava tentando o tempo todo, e sua espada brilha em suas mãos. Seu exige que a serpente se acalme logo e ele crava sua espada em sua cabeça. O poder flui dele em todas as direções, mas a serpente se mostra poderosa demais. A espada de Seu quebra e ele fica sem esperança no ar. A fera morde a perna de Seile, e Seile faz o possível para esfaquear o olho da serpente. Mas essa fera é imparável, pois morde a metade inferior de Seile e o arremessa contra uma parede. Siev grita de agonia, pois a dor é insuportável, e ele não consegue acreditar que sua vida terminará assim. Como as coisas só pioram, Siev culpa tudo em alguém chamado Kwon. Um vislumbre do passado mostra um homem chamado Kwon dizendo a Seu que a missão deve ter sucesso a qualquer custo. Em troca, Kwon disse que garantiria que Seu fosse recompensado adequadamente. De volta ao presente, Seu está em péssimas condições após ser dilacerado pela serpente. Seu só consegue rir e declara que não há como sua vida acabar assim. A serpente nem sequer reconhece suas palavras e avança para devorá-lo. Nesse exato momento, Seu ouve uma voz e o tempo para completamente. A voz está irritada e diz a Seu que ele está muito barulhento. Seu não tem ideia do que aconteceu, pois achou que morreria com certeza. A voz se surpreende ao ver que Seu pode ouvi-la, e Seu explica que ela não é sua primeira relíquia falante. Ele não sabe que relíquia ela é, mas exige que ela se livre da cobra e o deixe ir. A voz ri na cara dele e se pergunta se Seu realmente acha que pode sobreviver em seu estado atual. Seu olha para seu corpo esfarrapado, e a voz aponta que ele foi partido ao meio. Ele tem sorte de estar vivo, e ela se pergunta se ele consegue sentir dor neste ponto. Seu treme incontrolavelmente enquanto luta para acreditar no que está dizendo. A voz explica que, mesmo que ela se livrasse da cobra, Seu não conseguiria sair dali. Ele mal se segura a vida como está, então ela se pergunta quanto tempo mais ele acha que tem. Enquanto Seu tosse sangue, a voz diz que este será o seu fim, e um fim miserável. Ela diz que Seu era um talento excepcional que nasceu na era errada, apenas para sofrer. Agora ele morrerá sem nunca poder usar seus truquinhos. Seu diz furiosamente que ela não sabe nada sobre ele, e que ela está apenas falando besteira. Ele diz que não viveu assim porque quis. Ele só fez isso por causa de Kwon. Seu declara que, não importa o que aconteça, ele se vingará. Seu grito ecoa por toda a sala, e a voz o acha divertido. Ela admite que seria um desperdício deixar alguém tão talentoso quanto Seu morrer aqui. Uma luz ilumina toda a sala, e Seu fica chocado ao ver um corvo aparecer. A voz sai do corvo e declara que dará uma chance a Seu. Ela diz a ele para ir e reivindicar o trono do verdadeiro rei. Uma luz ofuscante rompe do corvo e cobre Seu. Seu sente uma dor imensa, mas desta vez é porque a luz está curando seu corpo. Momentos depois, Seu se pergunta sobre o que aquele corvo idiota estava falando. Mencionou algo sobre um rei, mas Seu não tem ideia do que isso significa. Pelo que ele pôde perceber, aquela voz era pelo menos uma relíquia de grau herói, ou talvez até de grau deus. Seu continua tentando medir seu poder, mas ele acabou de se lembrar que sua vida estava prestes a acabar. Ele fica chocado ao perceber que suas pernas cresceram de volta e de alguma forma ele ainda está vivo. Seu olha ao redor e vê que todos estão olhando para ele. Uma senhora irritada aponta que Seu é louco e diz aos policiais para fazerem alguma coisa. Seu não tem ideia do que está acontecendo, mas por algum motivo ele está em uma delegacia de polícia. Ele está sendo interrogado, e um policial pergunta quem ele é. Seu ainda está tendo dificuldade em se recompor e se pergunta se tudo isso é por causa de algo que o corvo fez. Ele começa a pensar que tudo foi um sonho ou talvez uma alucinação. O policial continua seu interrogatório, mas é interrompido por fogos de artifício barulhentos. É o primeiro dia do ano novo, e o policial diz que já odeia 2025. Seu fica chocado quando percebe que o ano é 2025, pois isso deveria ser impossível. 2025 foi 15 anos atrás, então ele se pergunta se ele acabou de renascer. Se isso for verdade, então significa que ele voltou no tempo. Ele pensa em quando o corvo disse que lhe daria uma segunda chance para que ele pudesse reivindicar o trono do verdadeiro rei. Seu percebe o quão benéfico isso poderia ser, então ele solta um sorriso. É o primeiro dia do ano, o que significa que as relíquias que concedem poderes às pessoas ainda não apareceram. Houve uma enorme luta e toneladas de competição por essas relíquias, mas agora ninguém sabe sobre elas. Seile é a única pessoa no mundo inteiro que sabe que as relíquias virão, e nosso herói fica animado com o que isso significa. Ele poderá ter uma vantagem e coletar todas as relíquias que concedem vários poderes para si mesmo.
Nesse exato momento, a senhora irritada aponta que Seu está agindo de forma estranha. Ele está resmungando e sorrindo, então ela se pergunta se ele sabe onde está. Seu nota a criança que está com a senhora e se lembra do que aconteceu. Aquele moleque arrumou briga com ele, então Seu o empurrou. O garoto caiu como um saco de batatas, e era como se ele estivesse esperando Seu dar o primeiro passo. A senhora aponta que Seu bateu em seu filho, e ele está apenas no 3º ano do ensino médio. Isso aconteceu 15 anos atrás no passado de Seu, então ele tenta se lembrar como saiu disso da primeira vez. Ele se lembra que eles exigiram um acordo louco, e ele teve que se ajoelhar e implorar para que o diminuíssem. Para piorar, ele não tinha dinheiro naquela época. A senhora louca continua gritando com ele, e ela até tenta bater nele. Os incríveis sentidos de Seu se ativam, e ele a impede. Todos ficam chocados, e até Seu não consegue acreditar que reagiu tão rápido. Seu diz à senhora para dar um tempo porque o filho dela começou a brigar. Ele também aponta que o acordo é muito alto. As pessoas sempre dizem que os ricos são os piores, e ela está provando isso. O garoto vai atacar Seu, mas Seu o vira e o destrói. Seu percebe que seu corpo está muito mais leve e se pergunta se é porque a doença induzida pela relíquia ainda não o atingiu. Isso foi algo que aconteceu em seu passado, e ele se pergunta por que não o está afetando. Nesse exato momento, Seu percebe que deve ter sido enviado de volta no tempo com todas as suas habilidades de combate que ele construiu nos últimos 15 anos. Seu fica muito animado porque ele acabou de voltar no tempo sem perder nenhum de seus poderes. O garoto diz a Seu que ele acabou de cometer um grande erro, e Seu se lembra que está em uma delegacia de polícia. Ele é colocado em uma cela, mas se lembra que nada do que acontece agora importa. Assim que as relíquias aparecerem, o mundo se tornará um deserto sem lei. Seu explica que em 2025, terremotos massivos abalaram todo o planeta, e túmulos apareceram em todos os lugares. Dentro dos túmulos, relíquias de lendas, contos populares e ficção popular foram encontradas. As pessoas sempre diziam que histórias lembradas por eras possuíam poder, e isso nunca foi mais verdadeiro do que naquele momento. Aqueles que vieram a possuir relíquias foram concedidos todos os tipos de habilidades. É por isso que pessoas ao redor do mundo partiram em busca de suas próprias relíquias. Por sorte, Seu encontrou a relíquia do arqueólogo. Não se pode exagerar o quão grande foi isso, então Seu diz que deu a sorte grande. Após adquirir vasto conhecimento sobre túmulos e relíquias, Seu pensou que finalmente poderia mudar sua vida patética. Infelizmente, Seu descobriria que isso não era verdade. Um dia ele testemunhou alguns caras tentando entrar em um túmulo. Eles foram avisados que não tinham permissão, mas isso nunca tinha acontecido antes. Os guardas explicam que a TKBM Corporation detinha os direitos de escavação do túmulo. Os caras se recusaram a sair, mas os guardas disseram que tirariam suas vidas se eles não o fizessem. Se eles continuassem desafiadores, os guardas prometeram que abririam fogo. Seu explica que este foi o momento em que tudo mudou. Kwon era o presidente da TKBM, e ele foi o início de algo. Ele e um grande número de monopolistas tornaram impossível para qualquer um, exceto eles mesmos, escavar relíquias. Felizmente para Seu, sua habilidade de escavação foi reconhecida, e ele foi recrutado pela TKBM. Kwon contratou Seu, e Seu lidou com todos os tipos de trabalhos sujos para ele. Esses trabalhos incluíam contrabando, espionagem e roubo de túmulos. Seu se infiltrou em túmulos que o governo havia proibido e contrabandeou relíquias. Kwon apenas teve que sentar e lucrou milhões com o trabalho árduo de Seu. Seu ganhou uma reputação terrível, e outros o chamariam de parasita. Eles o odiavam por bajular um monopolista e diziam a Seu que ele não teria nada se não fosse por Kwon. Esses insultos apenas fizeram Seu sorrir porque ele se divertia com a forma como as outras pessoas viam as coisas. Seu pensou em como ele escolheu se tornar o cachorro de Kwon e ele suportou todos os insultos e humilhações. Ele passou por todo tipo de coisa e no final nada disso importou. De volta ao presente, Seu reitera que assim que as relíquias aparecerem, o mundo inteiro se tornará um deserto sem lei. Ele fica feliz por ainda poder lutar, mas isso sozinho não será suficiente. Ele precisa se preparar para começar a escavar quando a hora chegar, mas ele não tem certeza de como fará isso. Nesse momento, algumas palavras flutuam no ar à sua frente, e Seu não consegue entender o que está acontecendo. Diz Tomb Raider Seu, e ele se pergunta se está vendo coisas. De repente, mais algumas palavras aparecem, e diz que ele é um ladrão medíocre que nem consegue usar uma pá. Seu percebe que apenas uma relíquia poderia fazer isso, e ele se pergunta se é obra do Corvo. Ele assume que o Corvo deve estar observando-o, então exige que ela saia. Nesse exato momento, sua tela de status é atualizada para mostrar uma de suas habilidades. É sua habilidade básica de ladrão de túmulos chamada Espião, que permite detectar tudo em um raio de 1 metro. Seu amaldiçoa o Corvo e se pergunta se sua vida é algum tipo de jogo agora. Outra tela aparece e diz que Seu tem uma nova missão. Ele deve despertar as 4 habilidades ocultas dentro dele para se tornar um ladrão de túmulos completo. Seu não sabe como dar sentido a nada disso e um guarda lhe diz para ficar quieto. Isso faz Seu perceber que ele é o único que pode ver a tela flutuante. Nesse exato momento, ele percebe que tudo dentro de um raio de 1 metro está realmente cristalino. Ele se lembra que é a habilidade que a relíquia do arqueólogo lhe deu.
Isso é muito estranho, porque significa que a relíquia se foi, mas a habilidade de alguma forma ainda permanece. Seu está na verdade meio feliz com a janela de status porque isso significa que ele pode realmente ver essas coisas sobre suas habilidades. Seu percebe que sua habilidade básica é apenas uma de 4, o que significa que há mais 3. Ele está começando bem, mas não pode deixar de se perguntar o que o corvo quer. Relíquias nunca ajudam humanos, então ele desconfia dela. Nesse exato momento, um cara chega para tirar Seu da cela. Seu nome é Jian-Woo, e ele diz que o moleque é um infrator reincidente. Jian diz a Seu para não se preocupar porque ele cuidará de tudo. Seu agradece, mas isso só faz Jian-Woo rir. Seu soa como uma pessoa normal pela primeira vez, então Jian-Woo assume que a cela o assustou. Seu nos explica que Jeon era um detetive e cuidou dele quando ele não tinha mais ninguém. Na volta para casa, Seu se pergunta se rolou algum incidente bizarro ultimamente, tipo possessão ou algo com superpoderes. Jeon-Woo fica pego de surpresa e se pergunta se o Seu tá bem. Ele acha que o Seu deveria falar com um médium sobre essas coisas, mas aí ele lembra de algo. Ele diz que a esposa dele talvez tenha superpoderes porque ela sempre acha um esconderijo secreto. Isso é claramente uma piada, então Seu conclui que usuários de relíquias ainda não apareceram. Os dois amigos se despedem e Seu pensa na situação. Por enquanto, túmulos parecem ter aparecido aqui e ali, mas ainda não há usuários de relíquias. Ele decide que agora é o momento perfeito para agir. A única coisa que o impede é a falta de grana. Ele lembra que a maioria das primeiras relíquias apareceu na Europa e nas Américas. Isso significa que ele vai ter que arrumar dinheiro para umas passagens de avião. Bem nessa hora, eles barram os capangas que o conhecem e eles perguntam por que ele não está trabalhando. Eles tentam intimidá-lo, mas Seu só olha para eles como sua nova fonte de renda. O líder desses capangas se chama Park. Ele é um ex-mafioso que agora é um bandido local e um negociante de arte. Ele administra uma pequena galeria de arte com a irmã mais velha dele, chamada Kyung-Ju. De volta à escola, Seu estava desesperado por dinheiro, então ele trabalhou meio período para eles. Por uma quantia patética de dinheiro, Seu aguentava os socos deles e era explorado como um cão. Os capangas tentam provocá-lo como sempre, e um cara diz para ele prestar atenção. Ele vai dar um tapa no Seile, mas o Seile o manda voando com um soco. Os capangas ficam sem palavras, e o Seile pergunta se eles já tiveram o suficiente. Ele manda eles correrem e entregarem uma mensagem para o chefe deles. Ele declara que está entregando a demissão, então quer o pagamento atrasado e a indenização. Os capangas nunca viram Seu agir assim, então não o levam a sério. Park tenta atacá-lo, mas Seu espanca a cara dele. Ele realmente destrói esse cara, e termina a luta unilateral com uma joelhada na cara dele. Os capangas restantes ficam chocados porque sempre acharam que o Seu não sabia lutar. Outro cara diz para ele calar a boca para eles poderem avançar no Seu todos de uma vez. Eles tentam, mas é um massacre completo. Seu demonstra sua incrível habilidade de luta, e ele os derruba um por um. Os capangas só conseguem se contorcer de dor enquanto cada parte deles dói. Corpos estão espalhados por todo lado, e um dos capangas se pergunta o que está acontecendo. Seu sempre foi um perdedor fraco, então isso não deveria ter sido possível. Seu pensa em como tudo isso é graças aos seus 15 anos de habilidades acumuladas. Aí então Seu percebe que esse corpo mais jovem dele não tem os músculos para sustentar o uso das suas habilidades. As coisas podem ficar ruins, então ele tem que terminar isso rápido. Park está furioso depois da surra, então ele saca uma faca. Um dos capangas diz para ele ter cuidado porque essa faca poderia tirar a vida do Seu. Park nem se importa porque o Seu os desrespeitou depois de tudo que eles fizeram por ele. Jess e Seu percebem que essa faca é na verdade uma relíquia. Relíquias são incrivelmente difíceis de conseguir, então ele se pergunta por que esse Zé Ninguém tem uma. Não é tão chocante, porque há casos de relíquias escapando de seus túmulos e se escondendo na sociedade humana. Park avança para atacar com a faca, mas o herói não se abala. Na verdade, ele está bem feliz porque essa relíquia agora será dele. Park tenta apunhalar o Seu várias vezes, mas o nosso herói desvia de cada golpe. Ele humilha completamente esse cara, e até aponta a faca para o pescoço dele. Ele então pega a faca completamente e diz para o Park que agora é dele. Seu declara que vai mostrar a eles como usá-la de verdade e ativa a faca. Ela permite que Seu veja os órgãos internos do oponente e dá a eles habilidades extras. Seu se move em velocidade rápida e os capangas desabam no chão. Eles não conseguem acreditar que o Seu realmente os apunhalou e Seu pergunta se eles querem continuar. Os capangas simplesmente fogem e ligam para o chefe deles. Park conta para a irmã o que o Seu fez com eles, mas ela acha difícil de acreditar. Seu sempre foi um bobão, mas Park explica que ele é como uma pessoa totalmente diferente. Ela se pergunta quanto dinheiro Seu tirou deles, então Park explica vergonhosamente que ele pegou tudo da conta dele. Seu também pegou a estátua de Buda, então Kyung-Ju surta. Ela chama o Park de idiota e diz para ele pegar de volta. Perto dali, Seu examina a estátua de Buda porque algo parece estranho nela. Park disse para ele que não valia muito, mas Seu sabe melhor. Ele ouviu a Kyung-Ju surtando por causa dela, o que significa que não pode ser lixo. Seu usa sua habilidade de espião que ele acabou de desbloquear, e ela revela que a estátua está escondendo uma substância suspeita dentro.
Seu abre a parte de baixo e um frasco estranho cai dele. Seu sabe exatamente o que é e diz que isso não é algo que você levaria para uma casa de penhores. Ele tem uma ideia, então liga para o amigo detetive dele, Jian-woo. Logo depois, a polícia invade a galeria de Keonju após receber uma denúncia sobre vários crimes de drogas. Acontece que o frasco que o Seo encontrou estava cheio de drogas. Keonju insiste que eles só vendem arte, mas a polícia tem provas. O policial assume que ela está escondendo mais no depósito secreto dela, e ela não acredita que eles sabem disso. Ela se acalma lembrando que cada sala do depósito é protegida por senha. Infelizmente para ela, os policiais já se infiltraram. Eles encontraram drogas escondidas em cada peça de arte guardada no depósito. Kyung-ju fica horrorizada e só consegue se perguntar como eles desbloquearam as portas. Ela reclama que isso deveria ter sido impossível, mas Jeon-woo tem uma surpresa para ela. Ele coloca o celular no ouvido dela e ela fica chocada ao ouvir a voz do Seo. Seo diz para ela que ela deveria ter vivido de forma um pouco mais decente. Foi o Seo quem desbloqueou as portas e ele zomba da Kyung-ju por não ter mudado as senhas. Ele diz para ela aproveitar a prisão e ela é levada. Depois, uma mensagem de Jeon-woo diz que Seo receberá uma recompensa de 10.000 de ienes por ajudar. Seo fica feliz porque isso resolve o capital inicial dele. Ele vai encerrar o dia por enquanto, porque amanhã a caça aos túmulos começará. Bem nessa hora, Seo vê que há uma montanha gigante onde ficava o apartamento dele. Um túmulo apareceu aqui, então ele se pergunta se isso é sorte ou azar. Perder a casa mal o afeta, já que um túmulo novo vale muito mais para ele. Uma mulher misteriosa de quem o Seo se esconde aparece, e ela fala com o chefe dela. Ela diz que o governo ainda não sabe sobre os túmulos, então eles vão detonar este em breve. Ela se assusta, porém, quando um homem de uma equipe de escavação rival aparece. Ele se pergunta por que Linda está tão nervosa, e Linda pergunta o que ele está fazendo ali. Ele declara que não precisa de alguém do ZEUA questionando ele, e pergunta como foi o jet lag do voo dela. O nome do cara é Rui, e Linda o chama de ladrão. Os dois claramente não se suportam, e Rui aponta que ambos sabem o que estão procurando. Ele diz para Linda ficar atenta, ou a equipe dele será a que pegará a relíquia. Perto dali, Seo se surpreende que as duas equipes de escavação já estão aqui. Ele fica irritado porque esses amadores planejam explodir o túmulo inteiro com explosivos. Fica claro que ainda não há especialistas por perto, e isso é perfeito para ele. Bem nessa hora, alguns símbolos começam a brilhar, e Seo os reconhece como glifos de túmulo. É a linguagem das relíquias, e eles escrevem em grande detalhe sobre si mesmas. Se você puder ler os glifos, você descobrirá onde estão a entrada e as armadilhas. Seo diz que as coisas já estão indo muito bem, e ele se prepara para ler os glifos. Bem nessa hora, o sistema dele aparece porque ele ganhou um novo título e desbloqueou uma nova habilidade. Essa habilidade se chama Linguística, e Seo acredita ao corvo por finalmente fazer algo útil. A habilidade de Linguística lhe dá melhor compreensão em todas as línguas. Agora ele tem 2 das 4 habilidades básicas, então só restam 2. Seo então lê os glifos para encontrar a entrada do túmulo. Ele a abre imediatamente, e todos ficam chocados ao ver uma estranha explosão de poder. Rui se pergunta o que é, e os escavadores são informados que a entrada do túmulo está abrindo. Rui e Linda não têm ideia do que está acontecendo, mas correm para o túmulo. Eles nem hesitam e pulam na entrada. Lá dentro, Seo explora o túmulo e eventualmente encontra a área que ele estava procurando. Ele joga a adaga na água e o túmulo inteiro começa a tremer. Uma voz declara que tem um visitante e acaba sendo uma cobra gigante. Ele se pergunta qual pobre alma jogou seu tesouro no seu lago. Seo chama, e a serpente diz que ele foi descuidado. Ela abre a boca para revelar uma faca de ouro e uma faca de prata, nenhuma das quais é do Seo. A cobra explica que essas caíram no lago, e pergunta qual delas pertence ao Seo. Seo imediatamente reconhece isso como um teste porque é uma história muito famosa do mundo todo. Seo sabe que qualquer um poderia passar nisso facilmente apenas sendo honesto porque ele conhece a história. Ele diz para a cobra que nenhuma dessas facas é dele, então a serpente diz que ele é uma pessoa honesta. Ela mostra a Seo a faca dele de verdade, e pergunta se essa é dele. É definitivamente dele, então o nosso herói pensa em como isso está seguindo a história exatamente. Se ele disser sim agora, a cobra lhe dará a faca dele de verdade junto com as de ouro e prata. Além de tudo isso, também limpará o túmulo. Por algum motivo, em vez de apenas dizer sim, Seo se pergunta se pode dar uma olhada mais de perto. A cobra permite, então o nosso herói vai pegá-la. Surpreendentemente, ele usa uma faca para cortar a cobra, e ela exige saber o que ele está fazendo. Seo manda ela ficar quieta porque ele não confia em relíquias. Ele diz que não há garantia de que ela o recompensará por passar no teste. Mesmo que ela o recompense, Seo sabe que ainda há riscos como a relíquia o transformando num assassino insano. A cobra fica chocada porque ela não tem ideia de como Seo sabe disso. Seo não diz porque a verdade está no futuro. Ele se lembra de ter ouvido no noticiário que essa relíquia transformou seu usuário num assassino. A serpente o ataca, mas Seo não se abala. Ele declara que vai pegar a relíquia à força e apunhala a cobra na cabeça. A cobra se recusa a se render, então Salé crava sua lâmina ainda mais fundo.
Enquanto a cobra se debate, Salé pensa em algo chamado afinidade. É a habilidade de controlar relíquias através da confiança. Há também dominância, que é a habilidade de coagir e forçar uma relíquia a obedecer. Finalmente, a compatibilidade, que é o vínculo ideal entre relíquia e mestre. A serpente corre para o lago, mas Celes se recusa a soltar. Ele amaldiçoa a cobra por ser tão teimosa e ela emerge da água novamente. Ela exige que Seu saia de cima dela, mas Seu se recusa a ouvir relíquias mais. Ele declara que desta vez ele não vai se preocupar com a afinidade. Seu exige que a cobra obedeça, porque se ela não admitir a derrota, ele simplesmente a destruirá. Nenhum dos dois está disposto a desistir, então as coisas escalam ainda mais. Eventualmente, a vida da cobra chega ao fim, e Seu diz que ela deveria ter obedecido a ele desde o início. A cobra se desintegra em energia e, eventualmente, a relíquia aparece. Ela toma a forma de 2 machados, e Seu diz que são lindos. Toda essa luta que ele acabou de fazer faz com que Seu desbloqueie sua terceira habilidade básica. Chama-se escavação de túmulos, e lhe dá uma compreensão aprimorada de túmulos. Isso deixa apenas uma para trás, e ele se pergunta como desbloqueá-la. Jess, então outra tela, revela que ele ganhou um título chamado Abusador de Relíquias. Ele aumenta sua dominância, mas diminui sua afinidade. Seu culpa o corvo por isso, e se pergunta se ele está brincando com ele. Jesse e os escavadores chegam, e Rui diz que o lago é exatamente como a profecia previu. Ele joga algo na água para trazer a relíquia para fora, mas Seu pensa que esses tolos estão atrasados demais. Rui não consegue entender por que nada está acontecendo, porque o profeta disse que tudo o que ele precisava fazer era jogar sua relíquia no lago. Linda agora percebe que a organização dele realmente tem um profeta de relíquias. Bem nessa hora, o túmulo começa a tremer, e eles precisam correr para salvar suas vidas. De volta à galeria, Park e os outros capangas veem que os policiais levaram tudo. Park diz que o negócio está arruinado, e todos concordam que a culpa é do Sale. O tal de Nobu promete vingança, mas fica apavorado ao ver que Seu está ligando. Ele até cai, mas se recompõe para atender o telefone. Seu não perde tempo e diz aos capangas que eles farão uma pequena tarefa para ele. Enquanto isso, Rui é informado de que na verdade havia outra profecia. Sua organização acabou de descobrir e diz que um japonês o superou na relíquia. Ele é avisado para ficar de olho no japonês, pois a profecia diz coisas bem assustadoras sobre ele. Chama-o de Devorador do Mundo. De volta ao nosso herói, ele diz aos capangas que eles irão a um lugar chamado Midas. Midas é a maior casa de leilões secretos do mundo e fica em Vegas. Seu pensa que se conseguir entrar lá, talvez consiga descobrir o que uma certa pessoa está aprontando. Ele diz aos capangas que eles irão lá para encontrar alguns itens e um homem chamado JK. Os capangas não têm como chegar lá, mas Seu diz que esse é o problema deles. Ele diz que vai pagá-los bem pelos serviços, então as despesas não devem importar. Seu então diz que a escolha é deles. Eles podem ir de bom grado, ou ele pode espancá-los até o fim de suas vidas. No dia seguinte, Seu diz que está pronto para caçar relíquias. Nesse momento ele esbarra em Rui, e Rui diz para ele tomar cuidado. Seu se lembra dele do dia anterior, o que é uma ótima notícia. Se Rui está aqui, então significa que a próxima tumba deve aparecer em breve. Seu percebe que Rui tem uma relíquia com ele, e o chama de idiota por nem sequer esconder sua aura. Rui fica furioso quando Seu o ignora, então Seu joga sua bebida na cara dele. Seu pede desculpas zombeteiramente, mas isso enfurece Rui ainda mais. Nosso herói o seca, mas o que ele está realmente fazendo é roubar a relíquia de Rui. Seu devolve o RG dele, e Rui fica feliz por não ter olhado. Ele pensa que ninguém pode saber que ele está aqui. No chão, começa a tremer, e diz que tinha certeza de que isso era uma manifestação de tumba. Rui fica encantado porque é exatamente como a profecia dizia. Ele recebe uma ligação de seu chefe e lhe dá a boa notícia. Infelizmente, Rui é informado de que outra profecia acabou de chegar. Diz que o mesmo japonês com machado de ouro e prata está em algum lugar por perto. Além disso, por algum motivo, diz que Rui deve ter cuidado com álcool. Seu jogou álcool em seu rosto, então Rui se pergunta se ele é o cara da profecia. As duas manifestações causam uma quantidade incrível de energia explodir do chão, e logo se completa. Seu recupera a consciência depois de ser nocauteado pelo terremoto, e vemos que o mesmo aconteceu com várias outras pessoas. Espadas saíram em todas as direções, e Seu diz que nada disso parece acolhedor. Ele pode sentir o quão perigosa essa tumba é, o que significa que a relíquia lá dentro deve ser desagradável. É uma tumba cheia de espadas quebradas, então Sei se lembra do futuro que ela pertence a uma relíquia chamada Muramasa. Os Muramasa eram uma família de espadachins de muito tempo atrás. Suas lâminas eram famosas por seu corte excepcional. Por 3 gerações seguidas, o primogênito encontrou seu fim por uma lâmina Muramasa. Por causa disso, suas espadas ficaram conhecidas como lâminas amaldiçoadas que aniquilaram uma família inteira. Sally se lembra que esta tumba é especialmente hostil aos humanos. Nesse momento, 2 janelas de status aparecem para dar alguns avisos a Saylee. Uma diz que a aura viciosa da relíquia está atacando seu corpo, e a outra diz que sua pele está sendo danificada. Seu sente uma dor intensa de repente, e vê o dano que está sendo feito a ele. Os efeitos da relíquia já começaram, então ele percebe que precisará limpar essa tumba rápido.
Ele está pronto para ir, então diz a Muramasa para esperá-lo. Infelizmente, um tempo depois, Seili está completamente exausto. Ele está procurando há muito tempo e se pergunta por que essa tumba tem que ser tão grande. É tão enorme que nem um machado de ouro consegue localizar a relíquia. Seu tem certeza de que o cara que ele conheceu antes provavelmente sabe onde está, e ele gostaria de tê-lo seguido. A esse ritmo, o cara vai encontrá-la primeiro, então Seu decide que precisa encontrá-lo. Nesse momento, Seu ouve gritos e descobre que uma garota foi possuída. Ela está atacando um grupo de pessoas, e Seu pode dizer que a relíquia a possuiu. Qualquer um que for cortado por uma lâmina acabará sendo possuído também, então as coisas podem ficar muito ruins. Se possuir mais pessoas, então será muito difícil conseguir a relíquia. Nesse momento, Seu nota uma ponte próxima e percebe que ela só apareceu porque a condição foi atendida. A condição para a ponte estar aqui é que alguém jogue um sacrifício no poço. Pergunta às pessoas quem a jogou lá embaixo, então elas explicam que foi um cara da República de Bend. Eles estão falando de Rui e explicam que ele acabou de empurrá-los lá para baixo um momento atrás. Seu determina que ele ainda deve estar por perto, então ele ainda tem uma chance de alcançá-lo. Ele tira as coisas que roubou de Rui e tenta ver se elas serão úteis. Seu reconhece imediatamente estes como seu sobrinho e a relíquia da lua do irmão. Um é o mochi que um tigre exigiu de uma mãe em seu caminho para casa. O outro é a corda que veio do céu para salvar os dois irmãos de serem comidos. Nesse momento, mais duas janelas de status aparecem. Elas revelam que Seu ganhou o título de pequeno ladrão e a habilidade básica chamada Destreza. Isso significa que ele tem todas as 4 habilidades básicas, e esta última é especialmente útil. Além de muitos outros benefícios, a destreza também permite que ele aprenda a usar itens desconhecidos muito rapidamente. A próxima janela anuncia que Seilel despertou as 4 habilidades, o que significa que ele agora é um ladrão de tumbas completo. A missão está completa, então uma recompensa o aguarda ao sair da tumba. Seilel não quer perder tempo, então ele vai direto para o poço. A garota possuída o ataca imediatamente, mas nosso herói está gostando da luta. Ele usa sua lâmina para empurrá-la para trás, e então usa sua nova relíquia para enrolar uma corda na garota. A garota volta ao normal, então Seu pergunta às outras pessoas se elas viram para onde o cara foi. Um cara explica que ele atravessou a ponte e entrou em uma caverna. Nesse momento, a garota diz que gostaria que Seilel tirasse a corda. Seilel pode ouvir a corda falar e ela diz que quer jogar um jogo. Seilel já está cansado disso, então ele simplesmente a chama de volta. Ele então diz às pessoas que ele as tirará do poço, mas elas terão que ajudá-lo a encontrar Rui. Ele garante a elas que, quando fizerem, ele permitirá que elas se vingem do que ele fez com elas. Perto dali, Rui atravessa a ponte enquanto recebe direções do Guia do Futuro. Ele fica encantado ao encontrar o local onde a relíquia deveria estar. Ele desce para o poço e começa a procurar. Ele diz que tudo o que ele tem que fazer agora é pegar Muramasa e seu trabalho estará feito. Então ele encontrará o cara que o enganou, e ele se vingará. Ninguém terá chance contra ele depois que ele encontrar Muramasa, então ele declara que a vitória é dele. Ele fica muito frustrado, porém depois de procurar por um tempo e só conseguir encontrar espadas quebradas. Nesse momento, todas as pessoas que ele jogou no poço aparecem atrás dele e ele se pergunta como elas chegaram lá. Elas imediatamente o jogam no chão e começam a chutá-lo. Rui então ouve Seu rindo por perto e percebe que é tudo o que ele está fazendo. Seu usa seu machado de ouro e diz a ele para encontrar a relíquia. É muito mais eficaz nessa distância, então mostra a Seu qual espada é a relíquia. Seu a puxa para si e a relíquia começa a falar. Diz que está impressionada que Seu conseguiu encontrá-lo. Diz a Seu que se ele deseja seu poder, então ele deve encharcá-lo com o sangue de 10 humanos. Ele explica que apenas sangue humano pode restaurar seu corpo quebrado. Ele avisa que se Seu recusar, então ele nunca poderá sair deste lugar. Seu imediatamente diz que odeia relíquias porque elas querem que as pessoas que as encontram passem por um teste. A relíquia diz a ele para parar de perder tempo e começar a eliminar humanos. Seu se recusa e se pergunta como essa relíquia gostaria do gosto de sua dominância. Seu começa a afirmar sua dominância sobre ela, e a relíquia grita de dor. O chão começa a tremer, e Seilel diz à relíquia que será ela fazer o teste. Ele comanda Muramasa para ser uma boa espada e absorver todas as suas cópias. A relíquia não tem outra escolha, então faz exatamente o que Seilel diz. Ela absorve a quantidade infinita de espadas de todos os lugares, e libera toneladas de poder. A dominância de Seilel vence no final, e Rui fica atordoado enquanto Seilel segura a nova espada. Depois, todos saem do poço, mas Seilel avista Rui tentando escapar. Ele diz a Rui que ele não irá com eles, então Rui tenta se safar. Ele promete recomendar Salé ao governo. Ele diz que eles pagam bem, e eles têm a relíquia da profecia chamada Guia do Futuro. Salé já sabe tudo sobre a relíquia, pois ele aponta que o Guia do Futuro só pode ser usado por seu dono. Rui explica que é uma empresa que pode lidar com isso, e eles darão muito apoio a Sayo. Sayo está curiosa, então Rui revela que a empresa se chama TKBM. Sayo fica chocada porque é uma corporação de seu futuro, e isso é uma má notícia para Rui. Nosso herói apenas o chuta no estômago e o deixa sozinho no poço.
Rui implora por misericórdia, mas Seu não se importa. Em vez disso, ele apenas diz a Rui para pedir ajuda a TKBM. Seu comanda que a tumba seja selada, então o processo começa. A tumba desmorona sobre si mesma, e Rui é deixado para sempre. Mais tarde, as notícias falam sobre o terremoto e como várias estruturas misteriosas apareceram. Testemunhas saíram e disseram que foram presas por um cara da República de Bent. Várias nações expressaram seu descontentamento e a República de Bent ainda não respondeu. Em outro lugar, vemos que o chefe da República de Bent está absolutamente furioso. Notícias chegaram sobre as tumbas, e para piorar as coisas, a imagem da República de Bent está sendo arrastada pela lama. O líder da equipe de escavação é um homem chamado Chao, e ele diz que houve uma variável inesperada. Ele diz que o japonês da profecia é o culpado por tudo isso. O chefe lembra Chao que ele prometeu eliminar aquele cara, então Chao só pode pedir desculpas. No entanto, ele diz que tudo está bem agora. Eles poderão rastrear o cara parcialmente com a ajuda do Guia do Futuro. O chefe aponta que isso só funciona em pessoas que o dono do Guia do Futuro conheceu pessoalmente. Chao explica que Rui foi marcado pelo livro quando fez contato com o japonês, então eles agora podem rastreá-lo parcialmente. Chao implora por mais uma chance, então o chefe lhe diz para não estragar tudo de novo. Em um hotel em algum lugar, Seile olha para seu braço ferido e diz que esse é o problema da dominância. Ele ignorou o teste da relíquia e a forçou a se submeter em vez disso. Ele explica que quanto mais forte a relíquia, mais forte sua resistência. Com base nos danos que está sofrendo, Seu pode dizer que seu corpo não durará muito mais se ele continuar fazendo isso. Nesse momento, uma janela de status o lembra que sua recompensa por completar a missão está pronta. Ele diz para ele escolher com cuidado antes que a recompensa seja concedida, e suas opções são um caminho de dominância ou um caminho de afinidade. Claro, nosso herói declara que deve ser óbvio que ele escolhe o caminho da dominância. Esta janela de status diz que sua recompensa foi concedida, mas nada acontece. Seu se pergunta por que nada apareceu, então ele começa a procurar por um baú de tesouro. Nesse momento ele encontra uma orbe estranha em seu bolso. Uma janela de status revela que é uma relíquia consumível chamada comida instantânea, mas sua categoria é desconhecida. Sally se pergunta se ele deveria comer essa coisa porque parece apenas um mármore. Ele determina que se isso acabar com sua vida, então é assim que deveria ser. Ele a come e imediatamente sente uma pressão intensa. Surpreendentemente, a ferida em seu braço se cura completamente, e outra janela explica o que aconteceu. Diz que Seu sobreviveu ao veneno da relíquia e se recuperou totalmente. Agora a habilidade chamada Tolerância foi descoberta. Pensa que se essa habilidade de tolerância pode neutralizar o veneno da relíquia, isso a torna uma habilidade excepcional. Ele poderá continuar dominando relíquias sem nenhum contratempo. Seu suspeita que isso é obra do Corvo, então ele questiona o que ele está aprontando. Ele só pode imaginar como o Corvo se beneficia de facilitar tanto as coisas para ele. Nesse exato momento, outra janela revela que uma relíquia de grau S o marcou, então seu futuro está sendo lido. Seu se pergunta se o Guia do Futuro o encontrou. Ele explica que o Guia do Futuro não cria tumbas para que seu usuário perfeito o encontre. Em vez disso, ele simplesmente escolhe seu dono. Seu se lembra do futuro que a pessoa que ele escolheu é alguém chamado Sasaki. O governo da República de Bend soube de Sasaki no livro primeiro, então eles ofereceram a ela um apoio generoso para usar seu poder em escavações. Tudo parecia bem no começo, mas o governo logo descobriu que Sasaki nunca se importou muito em estudar. Ela mal conseguia decifrar a linguagem arcaica do livro, então era inútil para eles. Um usuário mais forte de relíquias de profecia acabou aparecendo, então o governo se livrou de Sasaki. Isso ainda não aconteceu, então encontramos Sasaki curtindo um programa de TV. Sua professora a interrompe para apontar que é hora de ela ler o Guia do Futuro. Infelizmente, a linguagem é muito difícil para ela, e isso está lhe dando dor de cabeça. Ela não conhece nenhum desses caracteres, então sua professora diz a ela para anotar quaisquer caracteres que ela não conheça. Nesse exato momento, ela grita de terror quando o livro diz que sua vida vai acabar. Em outro lugar, Seu aproveita seu jantar e se pergunta quanto tempo levará para um certo grupo chegar. Acontece que nosso herói estava fazendo ameaças contra a vida de Sasaki. Ele escreveu repetidamente que a eliminaria porque sabia que o livro não conseguiria ignorar ameaças contra sua dona. O objetivo de Seu era chamar a atenção deles, e seu plano funciona perfeitamente. Ele assume que o livro deve ter profetizado sua morte e se pergunta quanto tempo levará para a organização encontrá-lo. Vemos do lado de fora que eles já chegaram. Eles vão mandar Sasaki se passar por garçonete, mas ela está apavorada em enfrentar o homem que está tentando acabar com sua vida. Ela é instruída a apenas olhar nos olhos dele por um segundo, para que o livro possa marcá-lo completamente. Eles têm certeza de que ele não sabe como ela é, e eles têm vários guardas aqui caso algo ruim aconteça. Sasaki chega para entregar o sushi que Seu pediu, mas ela imediatamente se apaixona por ele. Enquanto isso, Seu pode dizer instantaneamente que ela é a dona do livro. Ele fica impressionado que ela veio até ele sozinha, pois isso é muito ousado. Seu pega sua espada, então a equipe de escavação se apressa para proteger Sasaki.
Eles estão prestes a avançar, mas todos ficam chocados quando Sasaki fecha a porta. Eve e Saylee ficam sem palavras, e Sasaki pergunta se ela pode se tornar sua fã. Saylee não tem ideia do que está acontecendo, e Sasaki diz que gostaria de falar com ele. Ela não quer que mais ninguém ouça, então ela escreve uma mensagem para ele. Sasaki revela que realmente gosta dele, mas ele não acha que este seja o momento certo para flertar. No entanto, ele percebe que esta pode ser uma boa oportunidade, então ele responde a ela. Todos do lado de fora estão prontos para invadir, mas a porta explode e Seo usa sua corda para capturá-los. Seo diz que o incômodo foi resolvido, então ele leva Sasaki para o encontro. Seo leva Sasaki para um encontro e ela diz a ele que os guardas estão sempre observando o que ela faz. Seo diz a ela para não se preocupar porque eles vão causar um pequeno problema para eles. Sasaki não consegue acreditar no quão legal ele é, e ela agora tem certeza de que ele nunca tentaria entrar em sua vida. Além disso, ela agora olhou nos olhos dele, o que significa que ela pode ler seu futuro. Ela se retrata, pois se lembra de ter deixado um guia do futuro em casa. Eles chegam a uma cafeteria, mas Sasaki fica chocada quando Seo segura uma lâmina em seu pescoço. Ele diz a ela para ficar quieta e esmaga o telefone dela. Ele revela que sabe exatamente quem ela é e o fato de que o guia do futuro pertence a ela. Eles entram e Sasaki está apavorada por sua vida. Seo diz que o encontro deles começará e ele traz um caderno. Ele diz a Sasaki para tirar o guia do futuro e copiar todas as profecias que ela vê. Sasaki explica que o deixou em casa, mas Seo se pergunta se ela está brincando. Ele aponta que ela pode invocar o guia do futuro tocando na tatuagem em seu braço. Seo não acredita que ela nem saiba o básico e Sasaki fica chocada quando funciona. Ela começa a copiar, mas depois de um tempo Seo percebe que ela está diminuindo o ritmo. Ela explica que seu braço está começando a doer, e ela simplesmente diz a Seo para pegar o guia do futuro para si mesmo. Ele também poderia deixá-la ir, mas Seo se recusa. Seo então pensa em como ele pegaria o guia do futuro se pudesse. Infelizmente, ele não pode porque é uma relíquia lendária de grau S. A penalidade por tentar forçá-la sob seu controle seria enorme. A lâmina Muramasa era de um grau inferior e ainda causou danos sérios em seu braço. Não há como dizer que tipo de dano seu corpo sofreria ao tentar dominar o guia do futuro de grau SGS então. Seo ouve que os soldados chegaram do lado de fora. Ele tira sua lâmina, e Sasaki teme que ele vá acabar com sua vida. Ela implora por misericórdia, mas Seo apenas ri como um psicopata. Felizmente para ela, Seo apenas apunhala o guia do futuro. A relíquia lendária grita de dor e amaldiçoa o humano Seo. Sua vida chega ao fim e Sasaki desmaia. Nesse exato momento, a tela de Seo mostra que ele adquiriu o título chamado Cruel Relic Destroyer. Sua dominância e afinidade aumentaram, assim como sua habilidade de detectar relíquias. Ele também desbloqueou uma habilidade oculta chamada Caçador de Gigantes. Nesse exato momento, os soldados invadem para ver Seo parado ali. Shao percebe que Seo destruiu o guia do futuro e perde a cabeça. Ele ordena que seus homens eliminem nosso herói, mas Seo diz para ele não fazê-lo rir. Ele dá a Shao uma relíquia consumível de grau C, e Shao se pergunta o que ele está planejando. A relíquia libera um aroma delicioso, e os guardas não conseguem resistir. Shao pode dizer que as coisas vão sair do controle, então ele lembra a todos quem está no comando. O cheiro da relíquia é simplesmente muito poderoso, então o cara atira em Shao. Eles começam a lutar entre si, e nosso herói escapa. Em um avião para o leilão, Seo lê as profecias que Sasaki escreveu. Uma das passagens o lembra de um evento que ele viu acontecer no futuro. Foi chamado de Grande Tombificação, e é quando o mundo inteiro foi engolido por uma tumba colossal. Também causou a circulação de muito mais relíquias. A profecia diz que em janeiro, a grande catástrofe que mergulha o mundo no caos começará. Lá, o Deus que conhece as profundezas da sua ganância se juntará a você. Saylee tinha certeza de que isso se referia à casa de leilões secreta Midas em Las Vegas. Ele também está confiante de que alguém em particular estará entre os participantes. Mais tarde, Saylee se encontra com os bandidos, e eles dão um relatório. Eles encontraram 3 participantes com as iniciais JK. Entre eles, Saylee encontra a pessoa que ele está procurando chamada Quan. Seo diz que se Quan estiver aqui, então algumas boas relíquias devem estar em leilão. Seo dá uma olhada na lista de itens, mas ele não vê nenhuma relíquia de grau divino. Isso faz se perguntar a que a profecia realmente se referia. Enquanto olha os itens, Saleh diz que ainda há algumas coisas que valem a pena dar lances. Nobel fica chocado ao saber que Saleh vai dar lances, e ele aponta que os lances em Midas Auctions começam em milhão de ienes. Saleh choca os caras ao admitir que não tem o dinheiro no momento. No entanto, ele aponta que eles estão em Vegas, e há muito dinheiro para ser ganho aqui. Momentos depois, os bandidos ficam chocados porque Seo tem acertado o jackpot em todas as máquinas. Ele está em uma sequência inacreditável, e Nobel só pode se perguntar que tipo de truque ele está usando. Seo ganha o jackpot em outra máquina, então ele diz que é hora de passar para a próxima. A segurança ficou desconfiada porque nenhum hóspede jamais acertou tantos jackpots seguidos. Seo permite que a segurança faça uma inspeção, e o cara se pergunta o que Seo está segurando. Seo explica que é apenas um chaveiro que ele comprou como lembrança. É também um canivete, mas o guarda não se importa com isso.
Ele não encontra nada, então ele deixa Seu ir. No fundo, Seu revela que este chaveiro é na verdade sua relíquia de machado dourado. Ele mudou sua forma e usou a habilidade do machado para atrair riqueza. Enquanto Seu continua se movendo, ele avista um cara dizendo a todos para saírem do caminho. Seu nome é Ito, e Seu sabia que ele estaria aqui. Ito estar aqui significa que a pessoa que Seu está procurando também deveria estar aqui. Ito abre caminho para Kwon, e Seu tem um flashback do dia terrível em que quase perdeu a vida. Kwon ainda não conhece Seu, mas Seu diz a ele para esperar. Ele declara que levará para casa todas as melhores relíquias deste leilão. Nesse exato momento, Nobuo diz que a bolsa de Seu está se movendo sozinha. O machado de prata de Seu está tremendo de terror, pois diz que algo está vindo. Seu explica que, ao contrário do machado dourado que detecta riqueza para ele, o machado de prata avisa seu dono sobre inimigos, visando essa riqueza. Nesse exato momento, o caos se instala em todos os lugares. Uma senhora entra em pânico com todo o seu dinheiro roubado, e dois caras brigam por um golpe. Outro cara reclama de todas as suas ações despencando, e Sailor só pode se perguntar o que está acontecendo. Uma garota aparece de repente, e todos ficam maravilhados com ela. Seu percebe que ela é uma garota chamada Irene Holton. Ela é filha da família Holton, e ele se lembra dela de seu futuro. Antes de ser enviado para o passado, os donos de relíquias de grau divino eram conhecidos como Reis do Destino, Conquista ou Abundância. Entre eles, Irene possuía o poder mais aterrorizante. Ela era a rainha da falência e trazia desgraça a todos que se aproximavam dela. Perto dela, as pessoas perdiam seus bens ou ficavam doentes. Empresas iam à falência e famílias ricas perdiam toda a sua fortuna. Ela é incrivelmente perigosa, então Seu decide ficar longe dela. Ele tenta fugir, mas por algum motivo Irene quer falar com ele. Nosso herói anda mais rápido, mas ela o persegue. Seu chega à porta, mas algo choca. Seu sistema o alerta urgentemente de que uma presença sinistra está emanando da porta. Diz que suas relíquias estão prestes a sofrer danos massivos, e Seu percebe que é a má sorte de Irene. Irene finalmente o alcança, então ela pergunta se pode falar com ele. O sistema de Seu diz que a presença de uma relíquia sinistra o agarrou, e suas relíquias sofreram danos significativos. Sua sorte está completamente ofuscada, e ele está em perigo. Seu irritado diz a Irene para se afastar, e os outros caras se perguntam o que há de errado com ele. Irene então pergunta a Seu se ele é o cara que acabou de acertar o jackpot várias vezes. Ela o procurava, então ela se pergunta se Seu vai contar a ela seu segredo. Seu diz que ela tem a pessoa errada, mas Nobuo diz a ele que ele não deveria afastar uma garota como Irene. Nobuo tenta flertar com ela em vez disso, mas todos os caras acabam sendo vítimas da má sorte dela. Irene implora para Seu ouvi-la, mas ele apenas se afasta. Infelizmente, ele não é imune à má sorte dela e ele esbarra na porta. Irene se pergunta se ele tá bem, mas ele aponta que a culpa é toda dela. Ela diz que já sabe e é por isso que queria falar com Sailor. Ela explica que todos ao seu redor encontram infortúnios. Ela está procurando uma maneira de melhorar sua sorte para poder trazer boa sorte às pessoas. Seu fica chocado porque essa garota deveria ser a rainha da falência. Ela é quem arruinou as pessoas e deixou o mundo em caos. Ele se pergunta se ela está fingindo ser tão legal, mas ela só quer saber qual é o segredo de Seu. Ele parece ser incrivelmente sortudo, e Irene está disposta a pagar o quanto ele quiser por seu segredo. Nesse exato momento, o sistema de Seu diz que ele foi mais uma vez exposto à presença fatal de uma relíquia de grau divino. Por causa disso, sua habilidade de tolerância foi ativada. É a habilidade que ele obteve da pílula, e ela reduz o efeito da relíquia inimiga pela metade. O Seu fica muito animado porque isso significa que ele não precisa mais evitar a Irene. Só a presença dela já fortalece a habilidade de tolerância dele. Além disso, a presença dela trará azar para todos os outros licitantes. Todos eles terão azar, então o Seu terá uma vantagem enorme. Ele diz a Irene que gostaria de ajudar, mas precisa ir para o salão de leilões. Ele a convida para ir junto, e ela aceita feliz. O leilão começa logo depois, mas quase não tem ninguém lá. O Seu explica que, graças a Irene, 2/3 dos participantes já foram embora. Todos estão lidando com desastres inesperados, então quase não há concorrência. Até a fábrica do Kwon pegou fogo, mas o maluco não saiu. O Seiya percebe que isso significa que ele quer muito alguma coisa que está à venda hoje. A Irene fica maravilhada com o primeiro item, mas nosso herói diz a ela que os itens que o interessam virão depois. Ela está sendo muito educada, então o Seu não pode deixar de notar o quão diferente ela é de como ele se lembrava. Ela era a rainha da falência, mas agora, ela não parece saber nada sobre relíquias. Isso só poderia ser possível se a relíquia se prendesse a ela contra a vontade. O Seu não acredita que a rainha da falência já foi uma mulher de bom coração. Ele percebe agora que foi a relíquia que arruinou a vida dela e lhe deu aquela personalidade desagradável que ela tinha. Nesse exato momento, Irene agradece a ele porque poder falar sobre suas preocupações com alguém ajudou muito. De repente, o sistema do Seu o avisa que a relíquia responde ao humor do seu dono. A Irene está muito feliz agora, então o sistema diz que o poder da relíquia está aumentando explosivamente. Nesse momento, o chão começa a tremer, e o sistema diz que a energia da relíquia está se espalhando em um raio de 1 km.
Uma onda massiva de desgraça enterra tudo em seu caminho, e as relíquias de Saylee estão sofrendo danos pesados. O machado de ouro de Saylee grita de dor e diz a Saylee para fazer alguma coisa. Nosso herói percebe que a desgraça fica mais forte quanto mais feliz a Irene está. Sally a lembra que ele ainda não concordou em ajudá-la, então ela pede desculpas por incomodá-lo. O humor dela muda, ela fica um pouco triste, então o poder da relíquia diminui. O leilão continua, mas alguns dos licitantes começam a discutir. O Seu determina que todos estão perdendo a cabeça por causa dos efeitos da relíquia da Irene. Ele percebe que pode usar isso para nocautear os licitantes restantes. O Seu diz a Irene que eles deveriam conversar sobre o acordo, e ela fica feliz de novo. Ele então faz parecer que eles poderiam resolver o problema dela em um instante. Quanto mais feliz ele a deixava, mais forte a relíquia crescia. Eventualmente, todos os participantes perderam a cabeça e lutaram por cada item no leilão. O Seu determina que o domínio de Kwon deve ser forte porque ele foi mal afetado e ganhou vários lances. Enquanto isso, o Seu tem aumentado o lance sempre que Kwon demonstrava interesse em relíquias de sucata. Siei marca vários itens de sua lista, mas aponta que a relíquia de grau divino da profecia ainda não apareceu. Nesse momento, o leiloeiro declara que eles agora trarão um item que não foi anunciado no catálogo. Seu e Kwon ficam chocados, pois este item se revela ser uma misteriosa muda de amendoeira. Ninguém tem certeza do que é, mas Seu sabe que é a árvore da vida. O leilão da árvore começa e Seu pode dizer que Kwon também sabe exatamente o que é este item. Seu pensa em como o monarca lendário da antiga Dália desejava a imortalidade, então ele procurou desesperadamente a árvore da vida. Antes de vir para o passado, o veneno de relíquia devastou o corpo de Seu, e o fruto desta árvore o manteve vivo. Esse fruto era basicamente sua linha de vida, mas Kwon o tinha, então Seu foi forçado a fazer todo o seu trabalho sujo. Agora Seu sabe que Kwon conseguiu neste leilão, então deixá-lo vencer significa enfrentar o mesmo futuro novamente. Nosso herói se recusa a deixar isso acontecer, então ele declara que deve vencer esta árvore. O leiloeiro então afirma que o fruto desta árvore aumenta a potência masculina, mas Seu sabe que esses idiotas são clueless. O lance começa em 200 mil duais, mas Kwon choca toda a sala com um lance de 10 mil. Seu revida com 15 mil, e os dois continuam elevando o preço cada vez mais. Os outros licitantes também perdem a cabeça, e alguém leva tudo até 50 mil. Seu nunca esperou que as coisas ficassem tão loucas, e Kwon oferece uns impressionantes 100 mil. Seu não pode competir com esse tipo de dinheiro, então ele começa a perder a esperança. No entanto, todos ficam chocados quando Irene choca todo o salão com um lance de 150 mil. Kwon levanta furiosamente seu lance, mas Irene responde calmamente com um lance de 200 mil. Ito implora a Kwon para parar porque ninguém pode competir com a família Halton quando se trata de dinheiro. Kwon ainda grita 300 mil, mas seus homens o contêm, e a árvore é vendida para Irene. Depois, Seu se sente culpado pelo preço final, mas Irene diz que resolver o problema dela faz valer a pena. Ela se pergunta se Seu encontrou uma maneira de compartilhar sua sorte com ela, como algum tipo de talismã. Seu revela que não vai dar nada a ela porque ela precisa dar algo a ele em troca. Ele pergunta a Irene se algum item estranho a segue, porque entregá-lo fará com que sua desgraça desapareça. No fundo, Salé pensa que ela só precisa se livrar da relíquia da falência. Isso melhorará sua sorte, e Salé ganhará uma relíquia com isso, então é como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Infelizmente, Irene não consegue pensar em nenhum item que a siga. Seu então se pergunta se ela tem uma tatuagem que apareceu de repente nela. Desta vez, ela reage imediatamente, e Seu comemora. Essas tatuagens são vistas em pessoas que estão ligadas a relíquias, e parece que ela tem uma. Ele pensa em como a tatuagem de Sasaki foi prova do contrato que a tornou dona do futuro guia. Irene fica tímida com sua tatuagem e não pode mostrá-la em público. Ela mostra uma foto em vez disso, e Seu percebe que é uma relíquia parasita. Essas relíquias extremamente raras infectam seus donos, então Seu não pode roubá-la como faria com uma normal. Seu diz a Irene que melhorar sua sorte não será fácil e levará algum tempo. Ele dá a ela o número do seu telefone para que possam se encontrar novamente, e promete não abandoná-la. No fundo, Saylee determina que se ele não puder roubar o poder dela, ele apenas a manterá perto dele. Jess, então, um balconista, traz todos os itens que Saylee ganhou durante o leilão. Há muitos demais, então Saylee chama seus capangas para ajudar a carregar essas coisas. No entanto, ele fica muito desconfiado quando eles não atendem o telefone. Acontece que eles fugiram com o dinheiro de Sale, e eles não podem deixar de rir de como foi fácil. Infelizmente para eles, Saylee consegue encontrá-los graças ao seu machado de prata. Os bandidos aterrorizados imploram por misericórdia, mas Saylee declara que eles vão pagar por isso. Ele tira algo chamado Pedra Pomes, e a coisa começa a brilhar. Um pilar aparece atrás de Saylee, e ele explica que um código antigo está escrito nele. É a fonte da famosa frase olho por olho e dente por dente. Ele revela que a Pedra Pomes é uma relíquia de contra-ataque que reflete as ações do inimigo, e Seu acabou de ganhá-la no leilão de hoje.
Agora parece um bom momento para testá-la, então Seu recita a frase, e um poder emerge da pedra. Este poder restringe os caras, e Seu pensa sobre o que acabou de acontecer. Esta pedra reflete todos os ataques inimigos, mas também pode influenciar o comportamento futuro do alvo. A tela de status de Seu aparece e diz que a relíquia agora está monitorando os alvos selecionados de Seu. Seu avisa os bandidos que nada acontecerá a menos que eles o traiam novamente. Se eles tentarem fazer alguma coisa, o feitiço que ele acabou de colocar neles os despedaçará. Os bandidos juram lealdade, então Seu não perde tempo em colocá-los para trabalhar. Ele diz a eles que o trabalho deles será colher frutas da árvore que ele ganhou, mas a árvore deles não para de reclamar. A árvore furiosa exige ser colocada de volta em seu vaso e chama os caras de um bando de idiotas. Nobuo tenta acalmá-la, mas a árvore gosta do toque dele, e ele diz para ele esfregar seu galho duro. Seu não esperava isso, e ele determina que os 3 bandidos devem ter afinidade muito alta. Seu tentou vincular a árvore a si mesmo com um contrato ontem à noite, mas ela lutou demais. Ele percebeu que a árvore da vida prefere pessoas com alta afinidade, então esses caras são perfeitos para cuidar dela. Jesse e Seu recebem uma ligação, e ele percebe que Kwon já começou a investigá-lo. Kwon vai direto ao ponto sobre a árvore, mas Seu diz que não tem nada a dizer. Ele então desliga na cara de Kwon, e Kwon não acredita que ele ousaria desrespeitá-lo. Eido se adianta e diz a Kwon que ele recuperará a árvore usando as relíquias da empresa. No fundo, Ito pensa que Seu é apenas um civil, então esta será uma maneira fácil de marcar pontos. Um tempo depois, Seu pensa em como seu machado de prata soou o alarme. Ele sabe que Ito está vindo atrás dele, e se pergunta quanto tempo ele vai levar. Ito finalmente chega, mas ele veio sozinho, o que prova que esses caras estão subestimando seriamente nosso herói. Ito chama, mas Seu o ignora completamente. Seu só pensa em como ele está feliz porque Ito trouxe uma relíquia para ele roubar. Ito eventualmente grita para chamar a atenção de Seu, mas Seu apenas o cotovelada. Ele finge que Ito simplesmente o assustou gritando do nada, e ele pede desculpas zombeteiramente. Ito lembra que eles se conheceram em Midas, então Seu o lembra como o cara patético que seguia seu chefe. Este insulto enfurece Ito, e a tela de Seu revela que o domínio de seu oponente foi temporariamente enfraquecido. Seu percebe que esta é a fraqueza de Ito. O domínio depende do estado mental, então o Ito enfurecido não pode mais usar relíquias de alto grau. Seu continua provocando-o sobre como seu chefe deve querer muito essas amêndoas, então ele perde a paciência. Ito tenta atacar Seu com uma de suas relíquias, mas ele não consegue entender por que ela não sai. Seu bate o rosto dele em um banquinho de bar e explica que relíquias podem ser usadas com domínio enfraquecido. Eido fica chocado ao saber que Seu conhece relíquias, e Seu apenas as pega dele. Ele diz à relíquia que ele é seu novo dono, e a relíquia fica impressionada com seu domínio. Ela diz que Seu é bem-vindo para usá-la a qualquer momento, então Seu a usa em Ito. Ele derrama a areia da relíquia nele e explica o que está acontecendo. Ele revela que esta é uma relíquia de grau A que contém o poder de zumbi de um sacerdote voodoo. Os crentes voodoo acreditavam que os pecadores se tornariam zumbis, e este pó transforma brevemente qualquer um em um zumbi sem mente. Ito é derrubado por sua própria relíquia, e Seu diz que isso deve atrasar Quan. Mais tarde, Quan encontra Ido em uma cela depois de ouvir que ele foi encontrado agindo como um zumbi em um bar. Em seu escritório, Quan diz que ele só quer suas relíquias de volta. Ele é informado que Ido não tinha nada com ele, então ele liga para alguém chamado Nagami para lidar com a estratégia deles. Em outro lugar, os caras se preparam para voar para casa com Seu, mas eles se perguntam se eles realmente precisam levar tudo. Seu diz que sim porque eles devem manter cada pedaço de seu capital. Nobuo acha que nada disso parece valioso, mas Seile pensa em sua incrível colheita. Primeiro, há a faca funerária egípcia, depois os machados de ouro e prata, a corda e a lâmina Muramasa. Do leilão, ele obteve o código de Haramuraba, a caneta de Shakespeare, o colar de Maria Antonieta e a árvore da vida. Finalmente, de Ito, ele obteve o pó de zumbi, a arma corpo a corpo Foxtail e os óculos de Homero. Com tudo isso, Seu pensa em como eles devem estar bem equipados para coletar ainda mais relíquias. Nesse momento, a representante legal da TKBM, chamada Nagami, chega. Ela se apresenta e diz que Kwon tem grande consideração pelas habilidades de Sylve. Ela diz que a empresa está oferecendo a Sylve um salário mensal de 100 mil, sem interferência em sua vida privada e um lugar em sua equipe. Seu insulta a oferta perguntando se Kwon quer que ele assine um contrato de escravo. Nagami diz a ele para ter cuidado com as palavras e o adverte sobre todas as coisas ruins que poderiam acontecer se Kwon exigir os itens roubados de volta. Ela diz que Kwon poderia destruir uma galeria de arte inteira em pouco tempo, e as pessoas de Seu poderiam perder suas vidas para uma doença desconhecida. O mesmo vale para Seu, então ele percebe que esta é uma ameaça. Seu rebate dizendo que ela deveria escolher melhor seus inimigos, senão desapareceria sem deixar rastro. Ele pega o pó de zumbi, mas Nagami diz que não pode usar aquilo na frente de todo mundo. Ela acha que ele tá blefando, mas nosso herói nem liga. Ele abre o frasco e Nagami o chama de louco. Ela se afasta e ataca Seu com um poderoso canhão d'água.
Seu rebate com o código Hammurabas e declara um canhão d'água por um canhão d'água. O ataque dela volta direto para ela e a deixa completamente arrasada. Uma multidão se junta em volta deles, então Seu levanta o pó de zumbi e declara que é hora de acabar com isso. Depois, a tela de Seu revela que a relíquia que ele roubou de Nagami é a Mon Mantra Painters Ink Jazz, então alguém diz para Seu seguir a voz deles porque o perigo está se aproximando, e Seu percebe que é o Corvo. Nobu se pergunta por que Seu está resmungando pro nada, então Seu determina que só ele pode ouvir o Corvo. O Corvo diz para ele se apressar e ir até ele, mas Seu soca o ar com raiva. Ele declara que relíquias não mandam nele porque o Corvo mandou de volta sem explicação nenhuma. O Corvo sempre ignorou todas as perguntas dele, e agora tem a audácia de tentar dar ordens. O Corvo avisa que ele vai se arrepender, mas Seu diz que nunca vai confiar na relíquia. Nesse momento, Coin chega e Seu fica chocado que o presidente veio confrontá-lo pessoalmente. Nobu cumprimenta Coin nervosamente, mas Coin silencia com algum tipo de habilidade aterrorizante. Ele usa isso em todos os capangas, então eles gritam de dor e Seile olha pro perigoso Quan. Nosso herói xinga porque percebe que eles podem estar em apuros de verdade. Obrigado por assistir meu resumo, não se esqueça de curtir o vídeo.